Eu não sei se o mundo tá invertido ou se eu subi pelas paredes, tô no teto e tô vendo tudo de cabeça pra baixo. Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nós já estamos começando esse ano no auge, falando daquela que se consagrou como um clássico e como uma das melhores séries de todos os tempos. Sim, Stranger Things chegou ao final, e que final! Eu nem sei se eu vou conseguir falar muita coisa aqui, além do fato de que eu tô muito impactada. Eu tô que nem aquele meme da Mônica dizendo que tá invertida. Sério, gente, eu tô muito impactada mesmo. E se você curte o mundo das séries, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo da Dimensão Cultural. Vamos dar um fim nisso, garota. A segunda parte dessa temporada possui um ritmo mais lento, mas com eventos extremamente importantes para o desenvolvimento dos personagens e do próprio universo. Eu gostei bastante desses últimos episódios e eu acho que as críticas estão mais relacionadas a uma quebra de expectativa. O público esperava episódios no mesmo ritmo do volume 1, frenéticos, com todos correndo perigo o tempo todo, e até os próprios produtores prometeram que o volume 2 seria aterrorizante, e nesse ponto não foi. Foram episódios com teor mais sensível e com momentos decisivos para a visão de mundo dos personagens. A gente não teve medo que os personagens fossem morrer, pelo menos nos episódios 5, 6 e 7, porque não foi preciso, né? Os episódios não mostraram isso pra gente, mas não quer dizer que tenha sido ruim. Como eu disse, foi apenas uma quebra de expectativas. Chegou a hora. O volume 2 começa no exato momento em que o volume 1 terminou, com todos tendo consciência do que o Will fez. Afinal, ele se conecta à mente coletiva para ter acesso aos poderes do Vecna, e agora o Will será muito mais do que uma simples vítima do vilão. Ele vai agir e a Joyce finalmente vai entender que o filho pode fazer as coisas. A Joyce vai entender que ela foi muito super protetora, super preocupada com ele, e que essa super proteção impediu o Will de se expandir enquanto pessoa. Ela meio que subestimava o Will por conta dessa super proteção e isso o impediu de descobrir as suas habilidades. Mas mesmo ela tendo consciência disso, ela ainda se sente muito culpada quando o Will é atingido pelo Vecna. O arco da Joyce foi difícil de engolir nessa temporada, mas foi muito necessário até a personagem reencontrar sua força, que estava escondida por baixo de todo o pavor que ela estava sentindo. Mas nem tudo são flores, já que o Vecna consegue levar as crianças, o que faz com que a Holly e a Max comecem a agir. O Derek apareceu pouco nessa segunda parte da temporada, mas ele continuou roubando a cena. O nosso querido Eric Cartman foi essencial para a fuga da Max e da Holly. Os personagens continuam separados, cada grupo com um objetivo nesse primeiro momento. A Eleven e o Hopper conseguem salvar a 8 dos militares e conseguem retornar para Hawkins. Obviamente, a doutora Kay tá bolada com isso. E eu preciso falar que esses episódios mostraram que a Linda Hamilton nasceu para histórias de ação. Em poucas cenas, ela mostra o quanto a Kay é durona e tá preparada para a frente de batalha. Ela não é só a chefe, ela sabe lutar também. Na verdade, ela luta até melhor do que os soldados. O Murray está junto com o grupo, ele voltou para o centro da ação. Que bom. Hora do show, chuchuzinho! E agora ele vai ajudar Ken Steinhawking a encontrar o grupo que está preso no mundo invertido. A interação entre o Lucas e a Erica foi colocada aqui enquanto eles tentam ter uma ideia para ajudar o Will a conseguir entrar na mente coletiva de novo. Lembrando que eles são irmãos e a gente quase não via as interações dele enquanto irmãos, então foi legal ter essa interação de volta. Cada um tem um plano e o grupo resolve seguir os dois. O plano do Lucas é fazer um Frankenstein com um Demogorgon morto. Agora, corra. A Erica coloca o professor de ciências no meio da confusão. Eu adorei isso. Afinal, ele já ajudou muito o grupo sem saber o que está acontecendo, então é legal ele finalmente descobrir o que está sendo escondido ali na cidade. Enquanto isso, Dustin, Steve, Jonathan e Nancy vão para o laboratório no mundo invertido para tentar encontrar um gerador de energia para destruí-lo e assim derrubar o muro de carne nojenta. Sou muito grata à referência ao Retorno de Jedi. Mas o Dustin se engana e o que eles encontram, na verdade, é a matéria estranha que ajuda a manter o mundo invertido. E aí vem a grande revelação. O mundo invertido é um buraco de minhoca que liga a nossa dimensão com a dimensão dos Demogorgons e do Devorador de Mentes. De repente, pá! Nós temos Dark com uma vibe juvenil. Ich weiß, dass sein richtiger Name Mikkel Nielsen ist. Eu adorei a forma como descobrimos que no final, por trás de todo esse mistério, essa vibe de sobrenatural,
O que nós temos é física pura, eu não estava esperando por isso. Ponto positivo também para o clima sombrio e de suspense no laboratório. O tom certo para um mistério aterrorizante que termina com todos errados a respeito do mundo invertido. E quase destruindo tudo, já que o Dustin e o Steve brigam, a Nancy atira na matéria estranha e ela e o Jonathan quase morrem por causa disso. Chegamos assim em pontos importantes da história desses personagens. Dustin e Steve têm o seu grande confronto enquanto amigos que estão se estranhando e eles se resolvem. O Dustin desabafa toda a sua dor em relação à perda do Ed e ele tem medo de perder o Steve. Então, assim, foi um momento muito emocionante e os dois personagens precisavam disso. Da mesma forma que a Nancy e o Jonathan discutem a relação antes do que poderia ter sido a morte dele. Ah, mas foi fora de hora. Gente, eles iam morrer e não ia ter oportunidade pra isso. Geralmente, casais em seus últimos momentos se resolvem, se declaram. Eles se separaram. Eu gostei muito disso. Foi diferente do esperado e foi um caminho bem original para eles. Principalmente para a Nancy, que não terminou com Jonathan para ficar com Steve, e sim para se encontrar. A Callie revela para Eleven o que os militares estão fazendo no mundo invertido. E para surpresa de 0 pessoas, eles não aprenderam a lição e estão repetindo os experimentos do Brenner. A Dra. Kay está usando o sangue da Callie em mulheres grávidas para tentar criar novas crianças com habilidades para serem usadas contra os russos, lembrando que a série se passa no período da Guerra Fria. Que foi o que o Brenner fez lá atrás. Ele usou o sangue do Henry nessas mulheres grávidas e não experimentos com drogas. Só que o sangue da Callie está matando essas mulheres e só uma das crianças originais possui o mesmo sangue do Henry, a Eleven. Tá bonito, tá ficando difícil, tá complexo. Eu gosto. E é óbvio que o Hopper e a Callie se estranham, já que eles não concordam com uma forma que cada um enxerga a Eleven. Agora, voltando pra galera que tá na estação de rádio, o Will consegue acessar a mente coletiva e ele descobre que a Max está presa na mente do Vecna. A partir daí, nós temos uma sequência incrível de arrepiar, um dos melhores momentos do Will na série, já que ele quase consegue matar o Vecna. O problema é que ele não consegue, e o Vecna descobre o que o Will tá tentando fazer e o utiliza para descobrir onde a Max está no nosso mundo. Ah, e o Will fica preso na mente do Vecna enquanto isso acontece. Ai, que desespero! Mas a Elle acorda ele. E a Max e a Holly conseguem se aprofundar na mente do Vecna, descobrem qual é o seu grande trauma que tem a ver com seu primeiro contato com o mundo do Devorador de Mente e dos Demogorgons e conseguem sair da mente dele. Só que antes de sair, a Max dá uma série de conselhos para a Holly. Bonito. Bonito. Mas, pelo amor de Deus, elas ficaram muito tempo ali paradas antes de começarem a correr pra saída. O Vecna podia aparecer a qualquer momento, mas vamos ficar de papo. Afinal, é um ótimo lugar pra fazer um podcast. E aí temos a sequência do hospital, que é incrível. A Robin fala a verdade pra Vic, conta tudo, e o Lucas salva a Max dos Demogorgons que o Vecna manda para o hospital. É isso, o segredo tá indo por água abaixo porque o Vecna já está mandando Demogorgons para o meio de Hawkins e ele não quer saber quem vai ver, quem vai morrer, enfim. Eu acho o hospital um cenário ótimo para uma sequência com uma vibe aterrorizante e essa sequência, especificamente o momento da lavanderia, foi basicamente a cena da cozinha de Jurassic Park. É um Velociraptor. Está aqui dentro. A Karen arrebentou os Demogorgons. Que momento incrível, e assim, essa personagem só teve bons momentos nessa temporada. E a Max acorda em um lindo momento dela com o Lucas, e a Holly também acorda, só que ela não tá no mundo invertido. Para o nosso desespero, ela está na dimensão X, ou também conhecida como o Abismo. Sejamos sinceros que o Vecna pegou mais pesado com ela do que com Will a nível de sequestro. Ela tenta escapar e quase consegue, mas o Vecna consegue capturá-la novamente. Ele levou a consciência dela de volta para casa com as outras crianças e essas crianças tentam convencê-la novamente de que o Henry é legal e elas parecem uns zumbis muito bizarros nesse momento. A Holly tenta enfrentar os amigos e ela precisa de amigos melhores. Sério, a série me fez ter raiva de um bando de criança que não tem ideia do que tá acontecendo. Enquanto isso, a Erica e o Murray estão lá fazendo o experimento do professor que ainda não tem consciência do que tá acontecendo. Mas ele vai saber. Eles conseguem encontrar o grupo e tiram o restante do grupo do mundo invertido e o professor descobre sobre a outra dimensão. Os personagens armam um plano para evitar a junção das dimensões e assim partem para o mundo invertido para a batalha final. Antes da viagem, o Will se assume para os amigos para que o Vecna não possa utilizar as suas fraquezas contra ele. Foi lindo. Foi a cena mais sensível da temporada e o Will brilhou muito.
Foi uma cena bem construída que fez sentido para a narrativa do personagem e que fortaleceu o grupo, já que ele tá ali expondo um assunto particular e quando ele faz isso, ele cria ainda mais confiança entre esse grupo. Eu não gosto de meninas. Como eu disse, essa segunda parte foi bem desenvolvida a nível de personagens e de construção do universo, mas tirou a sensação de urgência da parte anterior. Já era de se esperar que nós teríamos uma sequência de vitórias do Vecna para que os eventos levassem os personagens até a batalha final. A explicação física mesclada a referências de D&D foi maravilhoso porque isso está presente desde o início da série. Eu só não gostei da Kali falando toda hora pra Eleven que elas têm que se sacrificar na luta contra o Vecna porque os militares sempre estarão atrás delas. Assim, eu não desgostei da ideia do sacrifício porque isso é até interessante no arco da Eleven, mas essa ideia tinha que partir da própria personagem. E não outra pessoa ficar dizendo o que ela tem que fazer. Trazer a Kali de volta pra série só pra isso, só faz a gente desgostar ainda mais dela. Me ajuda a achar ele. Matar ele. Mas sejamos sinceros que nós mordemos a língua em relação à nossa opinião sobre a 8. Porque o último episódio começa e eu não estava preparada para o que estava por vir. A começar pela palhaçada do Steven e do Dustin, se morrer eu morro. Parou a palhaçada, se os dois morrerem eu morro junto. Não brinquem com o meu coração. Mas vamos lá. Se você morrer, eu morro. Se você morrer, eu morro. O último episódio começa com a doutora Kay descobrindo a Erika e o professor na torre da igreja e descobrindo que foi assim que eles hackearam os portões da base militar. Quem diria que eles iam finalmente pensar na torre? A galera usando a localização a temporada inteira e nenhum militar pra pensar que a torre seria um ótimo lugar de vigilância. Para a missão, o grupo se divide. A Max fica com a Vicky na estação de rádio de Hawkins e o restante da galera vai para a torre da estação, só que no mundo invertido. O Hopper vai com a Eleven e a Kali para o laboratório e a Eleven compartilha sua mente com a Kali e com a Max. E a forma como a Max foi para a mente da Eleven foi sinistra. Nessa hora, eu já achei que o plano estava dando errado antes mesmo de começar, mas ainda bem que não. Elas conseguem parar o plano do Henry que está tentando fazer com que a dimensão X se choque com a nossa dimensão. Convencem as crianças de que o Henry é um monstro e finalmente essas crianças tomam decisões sensatas e eu paro de ter raiva delas. Na torre do rádio, o Mike e o Will tiveram seu momento. Eu achei fofo porque foi um momento em que eles se resolvem enquanto melhores amigos, mas ainda assim foi um momento. O Mike admitiu que foi um idiota com o Will e que bom que ele tem consciência disso. Só que eles passam por um sufoco na torre e o desespero que a gente sente pelos personagens nessa hora não dá pra descrever. Acho que foi o maior susto do episódio de que algum dos personagens poderia morrer ali e quase foi o Steve. Que bom que o Jonathan salvou ele, serei eternamente grata. Mamãezinha do céu. Assim, Nancy, Steve, Jonathan, Dustin, Mike, Lucas, Will, Joyce e Robin partem para a Dimensão X. Meu Deus, é muito personagem. A Kali teve o seu grande momento ao quase matar o Vecna. Eu achei bem legal e bem planejado o plano delas. Só que o Vecna contra-ataca entrando na mente do Hopper e mostrando para ele os seus piores pesadelos. Com isso, o Hopper acaba quebrando o tanque, deixando a Eleven impossibilitada de entrar na mente do Vecna. Nessa hora, a Kay encontra a Max e o plano deles, já que todo o plano estava bonitinho, explicadinho no subsolo da estação de rádio. Pelo menos as crianças foram inteligentes e seguiram para tal caverna na mente do Henry, mesmo depois de perderem a conexão com as meninas. Não sem antes o Derek mandar o Vecna tomar na peida. Gente, que maravilhoso! Esse garoto roubou a cena nos poucos momentos que apareceu. Vai te fuder, eu caio! O Hopper confronta a Eleven em um diálogo super emocionante e sincero. E que faz a Kali se redimir, já que ela entende que a Eleven tem uma família, que essa família entende o quanto o mundo foi cruel com ela e que ela merece ter uma vida feliz agora. Ela entende que a Eleven conseguiu isso e ela não merecia se sacrificar nessa luta. Já a Kali sabe que ela não cabe mais no mundo. Ela não tem ninguém e ela não tem lugar ali com o pessoal de Hawkins. E é quando os militares chegam com aquele som horroroso que anula o poder das meninas. Mas o Murray tem o seu grande momento explodindo o helicóptero deles e isso foi fantástico. A questão é que nós perdemos a Kali nessa hora e nos sentimos mal com isso. O Henry enfrenta o seu trauma para pegar as crianças e entra na caverna. Aí o Will tá na mente dele nesse momento. Então todos descobrem o que aconteceu com o Henry. O incidente na caverna foi o seu primeiro contato com a Dimensão X, quando o Devorador de Mentes entrou na sua cabeça e ele comete o seu primeiro assassinato. O Will joga na cara dele que ele é só mais um receptáculo, mas o Henry resiste e diz que ele precisa do Devorador de Mentes
tanto quanto o Devorador de Mentes precisa dele. Ou seja, ele foi usado tanto quanto as outras crianças, mas tendo essa consciência, ele escolhe permanecer mal. Então não tivemos uma redenção, o que eu achei ótimo, porque não tem mais como Henry se redimir. Ele é o vilão e acabou. Mas a atuação do Jamie Campbell Bower é uma das melhores dessa temporada. E ao termos essa quase redenção, nós vemos o lado vítima dele, o que traz mais profundidade a um personagem que já é bem complexo. Nessa hora, o Devorador de Mentes desperta e vai atrás dos personagens que estão na Dimensão X. Uma aranha gigante, bizarra, que eu curti demais. Cadê os Demogorgons? Gente, que se dane os Demogorgons, só o CGI do Devorador tá valendo demais. Até porque se o Devorador de Mentes está em carne e osso, aquela carne tem que ter vindo de algum lugar, né? Enquanto Eleven luta com o Vecna dentro do Devorador de Mente, os outros personagens machucam a criatura por fora. Para isso, a Nancy, no melhor estilo Ellen Ripley, se faz de isca e só mostra o quanto a personagem está badass. A Eleven tá quase matando o Vecna e ele tenta atacá-la, mas o Will segura ele, sendo o grande herói desse momento. Com o trabalho em equipe, eles conseguem derrotar o Vecna e quem dá o golpe final é a Joyce. Uma personagem que merecia essa vingança desde a primeira temporada e também para redimir o arco da personagem que ficou muito fragilizado. Nessa hora em que a Joyce ataca e vai mostrando a forma como o Vecna feriu cada personagem que tá ali, foi lindo. Foi um golpe para cada mal que ele fez até ele ficar sem cabeça. E vale dizer que não é a primeira cabeça que a Winona Ryder arranca, levando em consideração que ela fez a mina do Drácula de Bram Stoker. Não achei a luta fácil, como muitos estão criticando. Acredito que a força para derrotar o Vecna veio do trabalho em equipe. Por mais que Eleven esteja mais poderosa, desde o início, a série mostra que a força dela vem do fato de que ela não precisa mais lutar sozinha, que esse não é um fardo que é só dela. Então essa sequência foi absurda, todos tiveram seus momentos e todos mereceram esses momentos, principalmente a Eleven e a Joyce. Eles conseguem escapar e detonam a bomba no mundo invertido. Mas vendo que os militares estavam esperando eles no portal, a Eleven se sacrifica ficando no buraco de minhoca enquanto ele é destruído. A partir daqui eu vou falar rapidinho porque eu já estava chorando nessa parte e eu não quero chorar nesse vídeo. Temos uma passagem de tempo de 18 meses mostrando a formatura das crianças que não são mais crianças. Eles já vão pra faculdade. Ai, gente, eles crescem tão rápido. Foi muito legal porque nós temos a sensação de felicidade, mas ao mesmo tempo fica uma tristeza ali. O Dustin é o orador da turma e ele faz um discurso incrível e faz exatamente o que o Ed iria fazer. Ele agarra o diploma, xinga o diretor e parte para uma nova vida. A série teve poucos furos, como é o caso da relação da Robin com a Vicky, que em um diálogo super rápido dá a entender que elas terminaram, mas eu não gostei disso porque a gente acabou de vê-las se dando bem. Eu acho que elas mereciam ser um pouquinho mais felizes nesse final. Também senti falta da Suzy, que sumiu da série. E mesmo o pai dela tendo proibido ela de falar com Dustin, ela é inteligente o suficiente para arranjar um jeito. Ela ajudou os amigos dele na última temporada, não pode simplesmente parar de falar do nada. Sim, agora, Dustinzinho! Nos últimos minutos, o grupo joga uma sessão de RPG que acaba com seus personagens felizes e confortáveis. O que faz a Max questionar, dizendo que mais clichê impossível. E isso é legal porque ali ela tá representando os fãs da série que iam reclamado do final, e os criadores da série sabiam que isso ia acontecer porque sempre acontece. Gente, Stranger Things é clichê. E eles ainda conseguiram ser um clichê diferente ao deixar o final da Eleven em aberto. Uma teoria que o Mike explica para o grupo e que deixa bem claro que você escolhe no que acreditar. Esse final em aberto, mesmo bonito, foi um tanto quanto agridoce. Porque é um pouco difícil de acreditar na possibilidade dela ter se salvado com base na explicação do Mike. Ele diz que ela fugiu porque ela conseguiu utilizar os seus poderes para se comunicar com o Mike, mesmo com os militares ali impedindo, e que o que viram no portal foi uma ilusão criada pela Kali. Teoria super válida, mas a Eleven conseguiria sim falar com ele por telepatia dentro do portal, porque nesse momento as caixas de som lá dos militares não estavam direcionados para o portal, estavam direcionados para o nosso mundo. Então ela conseguiria sim utilizar os poderes dela dentro do mundo invertido. Foi um final em aberto tão bem feito que você não tem certeza de nada. Você precisa escolher acreditar e acreditar muito no que escolher. Eu acho um final legal porque realmente não tinha muito o que fazer com a Eleven. Enquanto ela estivesse com o grupo, eles iam ficar presos nessa narrativa sobrenatural e não conseguiriam seguir com as suas vidas. Então a despedida dela foi importante para eles conseguirem seguir em frente. Ao mesmo tempo, ela representa a fantasia da infância que as crianças que não são mais crianças
precisavam deixar pra trás. O final de Stranger Things foi basicamente uma mistura de Dark com Toy Story 3. Eu juro que essa conclusão faz muito sentido. Além de ser uma jornada até o fim da infância, a aventura contra os monstros é uma alegoria para dizer que a beleza da vida está na jornada e em quem você escolhe para compartilhar essa jornada e esses momentos emocionantes com você. E ao deixar o material de RPG para trás, nós vemos o início da aventura de uma nova geração. É o Andy no final de Toy Story 3 de novo. Gente, eu não superei Toy Story 3 até hoje. Eu não estava esperando ver o Andy deixar os brinquedos para trás de novo. Adeus, parceiro. No final, fomos jogadores de D&D e agora que o jogo acabou, nós retornamos para o mundo real. Seguimos em frente junto com os personagens e isso bateu mais forte do que a batalha final. A ideia de que a vida continua, de que crescemos e cada um vai pro seu lado. Stranger Things passou 4 anos nos entregando uma nostalgia tão gostosa que nós realmente achávamos que tínhamos voltado para os melhores momentos da nossa infância e adolescência. Para no final nos mostrar a vida real. E na vida real nós não estamos lá. Crescemos e o máximo que nós temos hoje daqueles tempos é um encontro uma vez por mês com os nossos amigos de infância para jogar RPG num porão mofado. Isso quando conseguimos marcar. E eu não falo isso desvalorizando um momento como esse, porque são esses momentos que nos fazem aguentar a vida adulta. Mas são momentos que passam como um sopro e nós queríamos permanecer ali por mais tempo. E Stranger Things se mostrou uma série muito mais real do que parecia. Foi emocionante, poético, uma declaração de amor às nossas memórias de infância. E quando nos levou a viajar para o mundo invertido, era só uma preparação para encararmos a jornada no mundo direito. E agora eu pergunto, quem preferia continuar no mundo invertido? E assim, depois de 10 anos de produção, mais 5 anos dentro da história, nós terminamos Stranger Things de uma forma completamente emocionante. E eu não sei quanto tempo vai levar para eu superar esse último episódio, porque eu não posso falar dele que me dá vontade de chorar. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa segunda parte da temporada, principalmente do último episódio. Esperavam um pouco mais ou gostaram, acharam que foi um final justo para o que a série entregou ao longo de toda a sua produção? Então assim, deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima! E quem sabe nos vemos no mundo invertido em algum momento.